A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, dia de escola dominical, 25 de setembro de 2022. Estamos estudando nesse trimestre que termina hoje sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 13, nós vamos estudar resistindo às sutilezas de Satanás. O nosso texto bíblico está lá em Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e, consequentemente, ele fugirá de vocês. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a nossa reflexão nesta oportunidade. Senhor meu Deus, nós confiamos, Senhor, na Tua graça, confiamos na orientação do Teu Santo Espírito, cremos na Tua Palavra como autoridade para nos ensinar o que é devido pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nas reflexões que faremos nesta oportunidade, para que haja edificação em nossas vidas espirituais. E isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15, Jesus falando às igrejas, Jesus fala a 7 igrejas ali no livro de Apocalipse, e a última igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. As 7 cartas às igrejas de Apocalipse, elas são com mensagens direcionadas, primeiramente, às igrejas que existiam já no tempo do apóstolo João. Em segundo lugar, essas mensagens elas também são para as igrejas de todos os tempos, pois podemos, através das palavras ali registradas, tirarmos lições espirituais para a nossa vida. E também tem um sentido escatológico, ou seja, a escatologia é o estudo das coisas futuras, uma profecia para tempos futuros. E essas 7 igrejas são consideradas etapas da Igreja de Cristo até o seu arrebatamento. E aqui essa mensagem é considerada para a última igreja,
a igreja que vai ser arrebatada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Em linguagem de hoje, Jesus está falando que a última igreja é uma igreja em cima do muro. Não está nem de um lado, nem do outro. Lá em Gênesis 13:11, mostra um crente morno, que foi Ló. Diz assim a palavra de Deus: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Falando aqui a respeito da separação que houve entre Ló e o seu tio Abraão. E ele escolheu uma terra mundana para viver. Ló preferiu escolher as coisas boas desta vida, não renunciando pelo amor às coisas de Deus. E ali ele colheu amargamente o fruto da sua escolha. Duas coisas é importante nós sabermos sobre a escolha. A escolha tem limites. E segunda coisa é que nós somos limitados pela escolha. Eu vou dar um exemplo para você entender. Semana que vem vamos escolher o próximo presidente da República do Brasil. Depois que você escolher, depois que você votar, está votado. E aí vai ser eleito o presidente. Agora, o presidente que for eleito vai ter o seu próprio jeito de governar. E nós vamos ser limitados pela escolha deste novo presidente. Se esse presidente tiver amor a Deus, as coisas relacionadas a Jesus, a igreja viverá dias tranquilos. Se esse presidente tiver uma ideologia contrária à pregação da fé cristã, a igreja passará dias difíceis. Nós, cristãos, já escolhemos Cristo como Senhor de nossa vida. Então agora a nossa vida, ela está limitada por aquilo não o que nós pensamos, mas o que Cristo pensa e o que Cristo quer. O que Cristo escolher para nós será
aquilo que viveremos. Então o cristão ele está comprometido com uma vida centrada em Cristo. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje. O segundo tópico é o comprometimento com as Escrituras. O terceiro tópico, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto tópico que vamos examinar na lição de hoje é o comprometimento com a igreja local. Então, quando você escolheu a Cristo, agora você está limitado. Você tem um comprometimento com uma vida centrada em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um comprometimento com as Escrituras Sagradas como palavra fiel de Deus. Nós temos comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, buscando nos encher deste Espírito de Cristo. E nós também temos um comprometimento com a igreja local. Vamos analisar um pouco mais profundamente o primeiro tópico da nossa lição, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O que é isso? O que é uma vida centrada em Cristo? Paulo fala à igreja de Colossos, lá no capítulo 2, verso 6, ele diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então nós agora, que somos cristãos comprometidos com Cristo, devemos andar nele. E o que é andar em Cristo? Eu vou sugerir aos irmãos a leitura de um livro que eu li no começo da minha fé cristã, um livro que é um best-seller mundial, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon, um irmão abençoado por Deus, que nos presenteou com este livro. É um livro barato, você vai encontrar aí na internet por coisa de 10 a 15 reais. E esse livro é muito interessante, porque o pastor relata que um pastor tem um encontro com um mendigo que reflete as coisas de Cristo, e esse pastor, ele leva a sua comunidade, a comunidade que estava sob a sua responsabilidade, a refletir sobre isso. Se você, quando faz alguma coisa, quando você toma alguma atitude, você pensa o que Jesus faria se estivesse em seu lugar, e assim ele desafia a igreja. Tem muitas coisas ali, um livro denso. Lá na página 39, por exemplo, ele fala assim: Jesus publicaria em seu jornal anúncios de uísque e cigarro? Então, fazendo uma reflexão sobre o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Se Jesus tivesse um negócio como um jornal, e ali no livro o dono do jornal ele reflete sobre isso, que ele era crente e estava vendendo publicidades, anúncios, onde os maiores anunciantes naquele tempo eram
fabricantes de uísque e de cigarro. E ali, esses anúncios é que traziam dinheiro para o jornal. Mas agora, como cristãos, será que Jesus publicaria essas coisas? Que são prejudiciais à saúde física e espiritual do homem? A resposta é simples, claro que não. E aquele que segue a Cristo tem que pagar o preço de renunciar a ganhar um dinheiro fácil para o seu negócio. E esse dinheiro fácil prejudica a obra de Cristo. Então, o que eu faço lá no meu trabalho está condizente com meus princípios cristãos? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. A maneira que você está ganhando dinheiro hoje é uma maneira que Jesus não se envergonharia de fazer? Não há nada no seu serviço que você faça que envergonhe a Cristo? É um trabalho honesto, é um trabalho que dignifica o nome de Cristo, a minha vida cristã. Recentemente nós tivemos aí um escândalo conhecido como o escândalo do MEC. Não vou entrar aqui no mérito da questão, não sei se os irmãos envolvidos nesse escândalo têm alguma culpa ou não, mas de qualquer forma, 2 pastores foram acusados de estarem repassando verbas, prometendo repasse de verbas para prefeitos em troca de propina. E isso envergonhou o nome de Cristo, enlameou o nome de Cristo. Isso foi notícia em todos os jornais, em todas as televisões. E ocasionou a saída do ministro da Educação do seu cargo. Como eu disse, eu não vou entrar aqui no mérito. A justiça é que determinará se houve culpa ou não desses pastores. Mas, de qualquer forma, Satanás usou a ocasião para trazer um escândalo à Igreja de Cristo. Então, nós devemos pensar muito bem. Será que Satanás não está me enganando, não está me ludibriando? Será que eu não estou caindo numa armadilha? Esses irmãos deveriam ter pensado: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que pensar isso no seu emprego. Andai nele. É o que diz o apóstolo Paulo. Isso é um comprometimento
com o Senhor Jesus, com uma vida centrada em Cristo. Lá nesse livro do Sheldon, Em Seus Passos, o que faria Jesus, lá na página 57, ele escreve assim: Jesus jamais usaria algum talento como uma boa voz apenas para ganhar dinheiro, falando diretamente aos cantores evangélicos. Jesus jamais usaria algum talento como uma boa voz apenas para ganhar dinheiro. Então, às vezes, o crente ele tem um talento natural, como uma boa voz. Ele é um cantor e aí ele, ao se converter, ele usa isso para glorificar o nome de Cristo. Mas depois vem o dinheiro, vem a fama. As ciladas, percebe quais são as ciladas de Satanás? E aí o objetivo não é mais glorificar o nome de Cristo, mas é ganhar dinheiro. E aí vem os escândalos. Quantos escândalos temos ouvido acerca de cantores evangélicos que têm traído a obra de Cristo? Se Deus te deu algum talento, se preocupe com isso. Esse talento está sendo para glorificar a Deus ou para ter algum outro ganho que se tornou superior a Cristo na sua vida? Não que seja pecado ganhar dinheiro gravando músicas evangélicas, não. Não é pecado, é um trabalho como outro qualquer. Mas ele não pode, o dinheiro não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, nos compromissos profissionais, você é obrigado a seguir algumas regras de um senhor incrédulo. E aí você tem que dizer não. O Sheldon, lá na sua página 131 do livro, Em Seus Passos, que faria Jesus, ele diz assim: o dinheiro que eu chamava de meu não é meu, mas de Deus. Ou seja, o dinheiro que recebemos para nosso sustento é de Deus, não é nosso. Portanto, nós precisamos saber muito bem como usamos o nosso dinheiro. Andar em Cristo é isso. Então, quando eu vou fazer uma dívida, eu tenho que pensar: Jesus faria essa dívida? Essa dívida vai ser paga porque eu tenho condições de pagá-la? Ou mais tarde eu vou ficar devendo e envergonhando o nome de Cristo? Meu irmão, quando o seu nome vai para o SPC, não é o seu nome que vai para o SPC sozinho, o seu nome vai junto com o nome de Cristo. Lá na página 225 desse livro,
ele fala assim, abrindo aspas, se renunciássemos ao cargo com o propósito de ir para a Índia, para a China ou para algum lugar na África, as igrejas haveriam de enaltecer o heroísmo dos missionários. Que há demais em querermos dedicar a nossa vida para ajudar a resgatar os incrédulos e perdidos da nossa própria cidade? O que ele está colocando aqui para a nossa reflexão é, olha, nós pensamos tanto em fazer uma obra maravilhosa para Cristo e ficamos no sonho de sermos missionários, heróis em Cristo, mas não ganhamos ninguém do nosso convívio para Cristo. O que há de errado em resgatar incrédulos e perdidos da nossa própria cidade? É isso a reflexão aqui. Eu me lembrei de uma tirinha daquele Snoopy, o Charles Brown, um dos donos do cachorrinho. Ele está na porta da casa dele com uma espadinha de madeira, um chapeuzinho de jornal, imitando um militar, e ele levanta aquela espadinha de madeira e proclama: hoje o bairro, amanhã o mundo. Então, mostrando uma ambição desmedida. Não. Hoje o bairro está muito bom para o cristão. Se você ganhasse seu bairro para Jesus, Deus iria se alegrar muito com você. Então, a reflexão que tivemos aqui do nosso primeiro tópico da nossa lição, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E uma vida centrada em Cristo é andar em Jesus. Andar em Jesus é fazer tudo em nossa vida que Jesus não se envergonharia de fazer. Então, tudo que eu fizer, eu devo perguntar, Jesus faria a mesma coisa? E aí, se a resposta for sim, eu posso andar com confiança, como um servo de Deus comprometido com Jesus. O segundo tópico da nossa lição fala sobre comprometimento com as Escrituras. Mateus 4:4 diz assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muito crente hoje dizendo assim, não é bem assim. Precisamos adaptar as escrituras para a cultura atual. Não, meu irmão. A palavra de Deus é imutável. O que está escrito ali deve ser nossa regra de fé, andando segundo as Escrituras. Então eu vou examinar o que Jesus fez, o que os homens de Deus fizeram, os apóstolos, os profetas, e eu vou ter um proceder baseado no aconselhamento que as Escrituras me dão, as epístolas de Paulo, os evangelhos, toda a Escritura é divinamente inspirada e me traz edificação. Então eu vou viver a minha vida baseada nessas Escrituras e não vou adaptá-la para a cultura atual, porque senão eu vou desvirtuar as verdades centrais que tem na Escritura Sagrada. Hoje, infelizmente, o cristão morno, a última igreja, está adaptando. Não, isso aquilo foi para os tempos de Jesus. Hoje é diferente, a sociedade é diferente, nós temos que nos adaptar para ganharmos as pessoas para Jesus. Não, as pessoas não precisam
de uma adaptação da Bíblia Sagrada para se converter, elas precisam apenas se arrepender dos seus pecados e crer em nosso Senhor Jesus Cristo como crucificado e ressuscitou dos mortos para a salvação de todo aquele que nele crê. Terceiro tópico da nossa lição fala sobre o comprometimento como uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, Paulo faz uma comparação. Olha, não façam que nem os ímpios que vivem embriagados com vinho. Se embriaguem do Espírito Santo. O que é isso, se embriagar com o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo é o Espírito de santidade. Por isso já diz a palavra Espírito Santo. Então, viver cheio do Espírito Santo é levar em consideração a santidade em todo o nosso proceder. O que eu estou fazendo? É santo. O que é a palavra santo? É separado? Eu estou andando como o mundo anda ou estou andando como a palavra de Deus me recomenda? Eu sou separado ou misturado? Eu sou quente, frio ou sou morno? Como Jesus falou à igreja, a última igreja. E por último, irmãos, o quarto tópico da nossa lição fala sobre o comprometimento com a igreja local. Mateus 16:18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós estamos vendo vimos nesse trimestre, sobre as obras satânicas contra a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo tem prevalecido durante séculos, porque ela, unida, o inferno não prevalece contra ela. Esta é a força da igreja, a nossa união. Não estamos sozinhos, temos irmãos orando por nós, temos irmãos cultuando conosco, isso nos fortalece, tem irmãos nos animando, nos consolando. Tudo isso nos fortalece, e nós juntos resistimos à obra de Satanás, sujeitando-nos a Deus, glorificando o nome de Deus. E aí o inferno, o inimigo não tem lugar na igreja. E a igreja vai prevalecer, a igreja de Cristo vai permanecer firme até o fim. Para nós concluirmos, eu quero deixar um versículo, Atos 14:27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Essa é a verdadeira igreja, que relata as grandes coisas que Deus faz por nós e como as pessoas estão aceitando Jesus pela fé, pela nossa pregação da fé. Esta é a obra de Cristo em nós. No próximo trimestre, nós vamos ver sobre a justiça divina, um tema muito atual. Hoje se fala muito sobre justiça, mas nós vamos falar muito sobre a justiça dos homens. Nós vamos ver sobre a justiça divina. A justiça do homem falha, mas a justiça divina não. A preparação do povo de Deus para os últimos dias. É um estudo do livro de Daniel. Conto com você no próximo trimestre. E Deus vai nos abençoar juntos como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por nos fortalecer e nos abrir a mente para estarmos atentos às ciladas de Satanás, vencendo em Cristo Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, te damos graças por este momento em que, na reflexão da Tua Palavra, Senhor, pudemos nos alegrar, Senhor, porque sabemos que a Tua Palavra, Senhor, é poderosa para nos preservar em Cristo, Senhor, e para fazer a Tua obra na edificação, Senhor, do testemunho cristão. Senhor, nos ajuda. Satanás tem atacado a igreja de diversas formas, como vimos nessas lições. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, sujeitando-nos a Ti, Senhor, resistindo ao diabo, Senhor, na certeza que ele fugirá de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.